aproximação maligna muito forte. Quando eu estava trabalhando e meditando nesta palavra, sabe o que é estar sudando, trabalhando com calor e sentir frio no corpo? E sentir e poner o corpo na pele de galinha todo o rato e sentir algo. E eu comecei a meditar na palavra e comecei a orar a Deus em espírito, porque havia mais pessoas ali. E comecei a repreender toda a potestade maligna, toda a opressão, todo o intento de intimidar do inimigo assim contra nossas vidas. E de repente este mal-estar físico se foi. E o inimigo ele nunca está conforme quando Deus revela para a igreja as armas, as ferramentas, as estratégias, porque necessitamos saber, irmãos, que em la potestade espiritual há principados que operam e que atuam e que procuram ahogar ou asfixiar a igreja de uma determinada forma para que ela não avance, para que ela não caminhe, para que ela seja uma igreja conformada e oprimida em las manos do adversário, do inimigo. Tendo e conhecendo a Deus tão poderoso, servindo a um Deus tão poderoso, e não sabendo exercer o poder que tem em suas manos, por el medo, por la incertidumbre, ou por uma acusação maligna de algo que se quedou atrás há tantos anos, mas por meio da palavra do Senhor que vino para resgatar, para salvar, para liberar, para perdonar e para transformar. O Senhor tem um grande interesse em que sua igreja e seu povo se sinta livre. A partir do momento em que nos sentimos livres, teremos forças para adorar e glorificar a Deus. Todo o que o inimigo não quer é que a igreja mantenha o formato que Deus requer. O inimigo procura que a igreja perda o formato de Cristo. E nós outros não podemos perder o formato de Cristo. Para isso necessitamos saber que principado está operando em el campo de batalha em que estamos. Porque estamos todos em um campo de batalha. E às vezes pensamos que a arma que Satanás vai usar é uma arma visível. É uma arma que já conhecemos e ouvimos falar dela há muito tempo. E é muito normal nós outros criarmos uma defesa contra esta arma, contra esta estratégia e contra esta ferramenta. Mas o inimigo usará coisas ocultas para surpreender-nos, para sermos surpreendidos. Mas podemos glorificar ao Senhor, porque toda arma que Satanás procura usar contra a igreja, Deus antecipa a investida e avisa a seu povo para que se preparem para defender, porque o inimigo vai atacar. Mas o Espírito do Senhor, que é aquele que opera na igreja, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Aleluia. Mas é um detalhe que temos que ter em conta, que é necessário ouvir o conselho do Senhor, atender ao conselho do Senhor e estar preparados. Porque Deus não nos avisa para descansarmos e continuarmos. Não, Deus nos avisa para um posicionamento. Deus sempre que nos avisa de alguma situação é para tomarmos uma decisão, posicionarmos em situação de guerra, de defesa. E estamos vivendo dias de opressão. Muitos não resistem, irmãos, e estão se debilitando. Então devemos preocupar com a inação da igreja. Claro que teremos que preocupar-nos com a ação do inimigo. Mas, a maior arma que o inimigo usa contra a igreja é a falta de conhecimento que a igreja tem. E esta é uma arma que o inimigo vai usar
en contra nuestra. Jesús en el libro de Marcos, la palabra del Señor dice en el capítulo 3 y en el versículo de número 27, que nadie será capaz de entrar en casa de hombre fuerte y robar lo que él tiene sin antes atarle, controlar el valiente primero y después va al propósito y roba. Entonces nosotros necesitamos estarmos atentos para que quando o inimigo chegar, querendo roubar-nos algo que Deus nos deu, ele não consiga atrapar-nos e atar-nos. Se alguém tem o versículo aí, os irmãos podem ler, Marcos 3, 27. Aquele que pega, ponga-se de pé e leia em voz alta, para que todos possam entender. Amém? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mira lo que dice la palabra: nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte. La iglesia es poderosa. Para la iglesia Dios dio poder. Para la iglesia Dios dio autoridade. Para la iglesia el Señor dio unción y Dios dio la revelación de la palabra. La iglesia no es un pueblo cualquiera, es un pueblo poderoso. E o pueblo poderoso, todo poderoso, toda casa de lujo, sempre esconde tesouros, sempre oculta e esconde coisas de valores. O inimigo não vai buscar o que não vale, o que não importa. Ele vai atrás de tesouros valiosos, de grande valor. Às vezes podemos pensar, e muitas vezes decimos, por que o inimigo inverte tanto contra mim? Porque eres uma joia de valor, porque tienes um valor incomparável. E às vezes podemos pensar, por que o impío não sofre o que a igreja sofre? Porque ele não tem escondido o que a igreja tem. Aleluias. Eu hoje vou introduzir essa mensagem, mas não vai dar tempo de terminar. Não vamos necessitar mais dias, mas eu quero mutilar o que Deus revela por meio da palavra. Então, o inimigo ele vai invertir contra a igreja, não contra o mundo. O que acontece fora, irmãos, é uma ação maligna. Sim, não podemos negar. Mas isso não importa. Temos que preocupar-nos com o que acontece dentro de casa, em nossa casa. Temos que preocupar com o que acontece em nossa congregação, em nossa igreja. Cada um está em seu campo de batalha, peleando contra alguma potestade espiritual. Para este lugar foi designado por el inferno algum tipo de arma para ser usado. E mientras a arma está sendo preparada, Deus está avisando e advertindo a igreja para que se prepare para o ataque do inimigo. Porque o inimigo vai entrar e ele não vai conseguir ir diretamente ao tesouro escondido, sem antes atar-nos e vencer-nos e debilitar-nos a ponto de que não podamos mais pelear. Então, assim, o inimigo vai roubar o tesouro. O tesouro é o dom da palavra, a profecia, a revelação, a unção, a alegria de cultuar e adorar a Deus. Os irmãos podem observar que esta arma está sendo usada, e muitos valientes estão sendo dominados por esta arma. Mas quando Deus habla por meio da palavra, é para que a igreja se prepare, aleluia, para defender-se. Devo ser consciente que tipo de inimigo enfrento, porque o inimigo não me ataca sem antes analisar minha vida e ver qual é o ponto mais fácil para ele atacar. E ele sabe que se atacando no ponto mais débil, ele me hará pecar. E uma vez que peco, entristeço o Espírito Santo. E uma vez que entristecemos o Espírito Santo, perdemos o favor de Deus.
Então estamos entregues, vulneráveis para a destruição total. Ele vai procurar imobilizar-nos. Os irmãos veem como os predadores, os animais predadores, imobilizam suas presas. Um leão, quando ataca uma presa, que é o que ele faz primeiro? Diretamente ao ponto de asfixiar, para quitar e roubar toda possibilidade de defesa, para inutilizar a vítima a ponto de que ele não pueda defender-se. A partir do momento em que não nos defendemos, estamos entregues, estamos destruídos por nosso inimigo e nosso adversário. Mas Deus nos está dando lá estratégia para não deixar que o inimigo atue em las debilidades. Então não vamos permitir que ele entre, nos ate e leva delante de nossos olhos os tesouros. Tu não puedes permitir isso. Então é necessário este cuidado. O peligro não é a actuação, como digo, na esfera mundial, senão na esfera espiritual. No que está acontecendo em lo espiritual. E no que está acontecendo com a igreja. Há poucos dias, estávamos aqui compartilhando a palavra para a igreja. E dizia para os irmãos que as señales do arrebatamento para a igreja não é o que acontece no mundo. Também é. Mas a maior señal para a igreja é o que acontece dentro da igreja. É o que estamos vendo, o que está acontecendo dentro da igreja. A falta de compromisso, de responsabilidade com Deus aumentou nos últimos tempos. E essa é uma señal poderosa para a igreja. Mas hemos leído um texto que hablamos de um rei, hablamos de uma reina e hablamos de uma igreja em Ásia, onde Juan escreveu 7 cartas destinadas às igrejas, e uma destas estava na igreja de Tiatira. Observamos que aqui habla de Acabe, que foi um rei, que a Bíblia disse que foi o pior rei de Israel. Acabe foi um idólatra. Israel, já falamos aqui em outras ocasiões, foi dividido em 2 reinos. O país foi dividido em 2 reinos. Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, se chamava Reino de Judá. E o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e se chamava Israel. Então, não confundimos. Guardamos bem, Israel era o reino do norte e Judá era o reino do sul. O mesmo país, a mesma nação que foi dividida em 2 reinos. E observamos que Acabe, aqui a Bíblia menciona sobre Acabe que reinou no mesmo tempo em que Asa reinou em Judá. E Acabe reinou em Samaria, é decir, em Israel, reino norte, mientras que Asa reinava em Judá, reino do sul. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Ele hizo todo o que era malo delante de los olhos de Jeová. E a Bíblia diz em outra versão, não nesta que acabamos de ler, que ele procurou irritar, confrontar a Deus. Ele criou dentro de Israel um modelo de culto diferenciado. Ele hizo com que o povo perdesse o formato de adoração ao culto ao Senhor. E ele adorou a Baal, adorou a Sera, a Astarote. E como disse na Bíblia, em outra versão, como se não lhe fora pouco, aqui na versão que leemos, não nos disse assim, disse diferente. A Bíblia diz em 31, como lhe foi ligeira coisa andar nos pecados de Jeroboam, filho de Nabat, tomou por mulher a Jezabel. Há outra versão que disse como se não fora pouco, todos os pecados de Acabe, ele casa-se com Jezabel. Observamos que a palavra diz, ele foi o pior rei de Israel. Jezabel era princesa, era sacerdotisa, filha de um homem que adorava um deus pagano.
Ella adorava a deusa de Astarote, que é a mesma de Acera, deusa del amor, de la guerra, lujuria. Acabe adorava Baal, que era o deus del sexo e da fertilidade. Observem que mescla. Observem o que vai acontecer. E ao concluirmos isso, não sei se em 2 ou 3 sábados, vamos ver que tipo de espírito opera em nossos dias. Que tipo de potestade estamos enfrentando em nossos dias. Ambos deuses, tanto Acabe como Astarote, eram adorados por meio de orgias, sexo, violência e sacrifício humano. Em especial, sacrificavam ninhos recém-nascidos e mulheres vírgenes. Os irmãos observem esse detalhe. Os profetas de Baal e de Acera se separavam em 2 grupos. As mulheres eram sacerdotisas cultuais, que serviam ao sacerdote de Baal, praticando sexo grupal em el culto a seus deuses. Observem que esta relação de Acabe com Jezabel vai trazer para Israel um modelo de culto abominável, completamente abominável. É por isso que lá, nova versão internacional, disse a palavra do versículo 31, como se não fuera pouco os delitos de Acabe, ele procura casar-se com Jezabel. Estas mulheres que praticavam esse tipo de indecência, imoralidades dentro do templo de Baal e nos templos de Astarote e no templo de Moloque, elas se embaraçavam. E quando elas quedavam-se embaraçadas, quando davam à luz, estes filhos eram oferecidos em sacrifício para estes deuses. Eram queimados em uma bandeja com azeite hirviendo em frente do deus Moloque, que era um deus que tinha o corpo em forma de homem e a cabeça de cavalo. As mãos estavam assim alçadas, sentadas no trono, as pernas cruzadas um pouco hacia atrás, uma bandeja de azeite hirviendo, era o Deus del fuego, e os hijos eram lançados allí como ofrenda, como um sacrifício para estes deuses. Aí observe que esta relação não poderia produzir, irmãos, nada bueno. Era um povo que matavam a seus filhos. Por isto que Elias, quando enfrenta os profetas, são 450 de Baal e os 450 de Acera. Quando Elias vence em El Carmelo os 900 profetas, a Bíblia nos diz que Elias mata a todos os profetas, porque a palavra diz que na lei de Moisés, o povo que sacrificassem a seus filhos deveriam morir-se a filo de espada. Por isso Elias não perdonou ninguém. Mas Deus já antecipava um problema. Deus já antecipava uma situação e uma mescla que ia desfavorecer para seu povo útil. Abra Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, del 1 al 6. Deuteronômio capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Ateo, al Fereceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Surge um momento aí. Deus já estava dizendo para Israel, de caminho a la tierra de la promessa, vai cruzar por este povo. E Deus estava dizendo aqui, não hagas, ou seja, não harás com elas aliança, nem tendrás dela misericórdia. É o versículo que leemos aí, é 2, é 3. E não emparentarás com
con ellas. Mira lo que dice: no darás tu hija a sus hijos, ni tomarás la hija de ellos para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. La recomendación es muy seria. El cuidado que Dios tiene y el celo que Dios tiene con la iglesia es grande, enorme. E às vezes pensamos que podemos relacionar-nos com o mundo e servir a Deus. Às vezes pensamos que podemos emparentar-nos com gente abominável e ter o favor de Deus a nosso lado. Impossível. Impossível adorar e agradar a dos senhores. Tenho que entender que Deus me sacou do mundo, me comprou na cruz do Calvário, para ser um modelo de povo, para mostrar para o mundo um modelo de reino que pertence agora. Deus não vai aceitar, permitir que sua igreja, a novia, não pode prostituir-se, não pode contaminar-se, não pode emparentar-se ou casar-se, coabitar com aqueles que foram abandonados quando Deus disse: não tenhas de eles misericórdia. Eram gente abominável. Aí o Senhor disse: se permites fazer isso, desviará a tu hijo de mi presença. E sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão servir a deuses ajenos, e o furor de Jeová se encenderá sobre vosotros e te destruirá pronto. Esta recomendação bíblica não é para o mundo. Este versículo é para a igreja. Este versículo é para mim. Este versículo é para ti. O código secreto que temos com Deus não pode ser revelado para o mundo. Deus tinha um código secreto com Sansão, mas ele decide revelar esse secreto para uma prostituta. E às vezes, irmãos, o código secreto de Deus para contigo é algo tão sencillo que não dá importância. Valore. Aleluia. Eu sei que muitos seremos curados, nossa alma escapará das mãos do inimigo. Depois da vacuna espiritual. Aleluia. O Senhor diz: se encenderá a ira de Jeová sobre vós outros e te destruirá pronto. Mas assim haveis de fazer com eles, seus altares destruireis. E quando meditava aqui, e nesse texto, durante esta semana, é versículo 5. Seus altares destruireis. Deus chamou a igreja, o pueblo, para mostrar para o mundo um rumbo, um caminho, um lugar, um reino, um rei e Senhor. A igreja passou de ser este modelo, de ser perseguida, porque não suportamos a persecução, a receber
tentación y tener relación íntima con el mundo. Los altares ya no son destruidos. Los altares paganos ya no son destruidos. Al contrario, son edificados dentro de nuestra casa. E Deus está dizendo: eu vendrei pronto a buscar a igreja. Pueblo que ha sabido llorar, ha sabido sufrir, ha sabido ser perseguido e não se contaminou. Aleluia. Cuesta trabalho, mas não é impossível. Requer um posicionamento, sim, Senhor, requer. Mas Deus me dará as armas necessárias para ello. Deus me dará os meios que eu necessito para este posicionamento que necessito ter delante de Cristo. Se burlarão de mim também. Importa algo? Nada. Não importa nada. Porque aquele que lhe comprou na cruz, que tem as mãos marcadas, está dizendo para a igreja: siga em frente ao caminho que Deus te mostrou. Aleluia. Aleluia. Quemarei sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo. El versículo 6 de Deuteronomio 7. Para Jehová tu Deus. Jehová te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es algo fuerte, que sin el Espíritu yo no consigo entender. Sin la ayuda del Espíritu Santo no soy capaz de entender. Nos hace ser pueblo mejor que otros, no. Separados, sim. Com valor diferenciado, também. Pueblo que é luz. Pueblo que é modelo. Os irmãos observem que a igreja deste siglo é igual ao mundo. Já não se opõe a lo que o mundo faz. Muitos não praticam, pero compartem com os que praticam. Não vou, pero financio a quem vá. Não repreendo a quem peca, para não perder o amigo, para não entristecer-lhe, para não ter problemas. Os apóstolos e profetas que foram antes de ti, antes de mim, antes da igreja, foram perseguidos por denunciar o pecado. Quando os profetas calham, quando os ministros se calham e se acovardam, o mal opera e reina e estabelece seu reino poderoso. É por isto que a igreja não pode calhar-se. É por isto que a igreja tem que abrir a boca e mostrar o caminho. Aleluia. Jesus está neste lugar para ministrar esta palavra para a igreja, porque a uns arrebatar-los do fogo e a outros salvar-lhe com amor. Aleluia. Só quem pode adorar ao Cordeiro pode levantar as mãos para o céu e adorar a Deus por momento, porque o Espírito de Jeová está sobre este lugar e as portas do inferno, a operação maligna não terá domínio, não terá poder sobre tu vida, sobre tu casa, por el poder da palavra. Quando anunciei esta tarde, Deus vai mostrar onde estamos falhando e o que necessitamos corrigir. Muitos preferiram não vir. Não importa, tu estás aqui. Isso é o que importa. E se houvesse 3 aqui, Deus falaria da mesma maneira, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não sei se consigo terminar a introdução.
Porque o favor e a graça que sinto aqui é algo tremendo grande. Estou procurando controlar isso, porque estou vendo Cristo aqui. Estou vendo Jesus neste lugar, falando contigo e comigo. Estou ingerindo esta palavra. Que difícil é ministrar a palavra em la presença de Cristo. Porque o gozo, a alegria de saber que este detalhe do Senhor para com nós outros é grande, que nos está revelando esta palavra para livrar-nos de nossos inimigos. Al saber e entender como somos amados, é impossível não sentir algo neste lugar. É impossível não chorar e não alegrar neste lugar, porque quanto mais lemos a exortação da palavra, mais entendemos quão amados, somos por el Senhor. Porque o padre, quando chama seu filho, senta aqui e começa a dar-lhe um sermão, uma instrução, é porque o coração deste padre está lleno de amor por este filho. É isso, irmãos, que Jesus está fazendo nesta noite. Ele está dizendo: senta aqui a meu lado, porque te orientarei nesta noite a como conseguir vencer tus acusadores, a vencer o inimigo, a vencer a potestade que te oprime. Serás liberto por Cristo. Oh, aleluia. Jesus está aqui nesse lugar. Pode falar línguas estranhas, pode chorar, pode ser renovado. Tenho hasta o dia 5 de agosto para concluir esta mensagem. Não importa. Quero que o Espírito do Senhor nos haga entender o que Deus está revelando para a igreja. És especial mais que todos os pueblos da terra, mais que todos os pueblos. Aunque alguém te desprecia, ele não sabe a joia que perdes. O problema não é para ti, é para quem te está perdendo. Diga para ti mesmo aí assim: o problema não é para mim, a tristeza não é para mim. Ele não sabe o que está perdendo. E este detalhe do Senhor, não por ser vosotros, mas que todos os pueblos. O Senhor disse: porque vosotros, no versículo 7, erais o pueblo mais insignificante de todos. Mas e se Cristo te amou, que? Se o Senhor decidiu amar, qual é o problema? Então, ao ver todo o estado, toda a situação atual do pueblo vecino, Deus procura agora advertir a seu povo: não haga aliança com eles, não se desespere, porque Deus há de surpreender que a porta que necessita ser aberta e recebiste ofertas de fora, Deus te dará coisas melhores. Não vais necessitar favores do inimigo. Não vai necessitar favores do inimigo. Aleluia. Mas esta relação traz para Israel um modelo de culto abominável. A nação escolhida, o povo escolhido, agora vendido
e entregado a deuses paganos, por líderes que se corromperam. Jezabel era o icono da prostituição. Mas quando leemos o nome de Jezabel, automaticamente nossa mente nos leva à prostituição. Mas é muito mais que isso. A influência de Jezabel, a ponto de que quando Juan está em Patmos, em uma isla, e Deus lhe revela algo de coisas futuras, a igreja de Tiatira era uma igreja emergente. Era uma igreja que poderíamos dizer avivada. Era uma igreja que tinha obra social, que tinha amor. Era uma igreja, se for em nossos dias, poderíamos dizer completa. Mas o espírito de Jezabel operava dentro da igreja. E Deus vem e revela para Juan, escreve essa carta. Mas chegaremos aqui. Aleluia. Quando se casa, acaba o pior rei com a influenciadora poderosa Jezabel. Lo primeiro que ela hace é matar a los profetas del Senhor. Primeira coisa a cuidarmos muito, se cerrarmos este livro e guardá-lo e não meditarem nele, o inimigo atua. É por isso que digo para os irmãos, as represálias vão existir. Vão existir. Porque se nós outros calharmos, às vezes pensa que é muito fácil chegar aqui, compartilhar uma palavra e não nos acontece nada. Estamos super protegidos. Não sabem a guerra que vivimos. Sentir demônios operando a tu lado dia a dia. Mas sei que eles estão procurando uma brecha. Se eu me calhar, eles operarão. Estou pedindo misericórdia a Deus, que nos guarde, que guarde a igreja. Quando aqui habla de profetas, em nossos dias, todos os que ministram a palavra estão profetizando. Porque a maior profecia deste tempo é a Bíblia, é a Bíblia. É a palavra do Senhor. Todos que usam a palavra estão revelando o modelo que Deus quer para a igreja. É a boca de Deus falando na terra. Então, o primeiro que Jezabel hace é para implantar seu modelo de culto. Não foi fácil. Porque na nação existia a oposição, como em todos os lugares. Como, algo que não tem nada a ver, mas para que me entendam, como se constrói, ou como formar uma ditadura. Como se constrói ou como nasce uma ditadura? Calhando a todos os opositores. Matando, prendendo, exterminando a oposição. Para não ter oposição nenhuma. É muito fácil. Está no poder um governante de um país. Os irmãos têm exemplos, sabem melhor que eu isso. Para implantar seu régimen ditatório, há que exterminar todos que se levantam contra o sistema. Assim não teremos oposição. É exatamente o que Jezabel faz. E o espírito de sedução, de seduzir, que Jezabel tinha, era grande. Porque a palavra disse, não solamente matou a los profetas, como incitou a la própria nação a entregar seus profetas. É decir, a própria igreja correr a seus profetas e entregá-los à morte, porque foram seduzidos por el espírito de Jezabel. Quando Elias escreve
Elías, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias disse: solo eu quedei, e procuram mi vida para matar-me. Senhor, el celo que tenho por ti. Se os irmãos aí abrirem a Bíblia, 1 de Reis 19, 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado. ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? ¿Han dejado el qué? Han dejado un pacto. Sí, Han dejado sí. un pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren lo que dice Elías. Señor, el versículo 10. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Um espírito invade a nação para implantar o modelo e lo consigue em partes, por um tempo. Mandou matar a todos os profetas. Mas a Bíblia nos vai dar um detalhe tão importante, que sempre há alguém que Deus ama muito. Há alguém que Deus decide, então, opa, hasta aqui chegou. Não toques aí. Se tocar, Deus vai vingar. A Bíblia diz que em el campo de Jezreel, Acabe tinha um palácio, não sei se de inverno ou de verão, um palácio enorme. E atrás do palácio havia um vinhedo. Um vinhedo que era uma herência que Nabote havia recebido. E ao ver o vinhedo tão belo e tão bonito, Acabe desejou o vinhedo. Acabe desejou o vinhedo. E ele tentou negociar com Nabote. E Nabote disse: não, herência não se negocia, não vende. Aí a Bíblia diz que Acabe entrou em seu palácio, triste. E a sedutora vê Acabe e diz: que te passa? Qual é o problema que tua esposa não pode solucionar, homem? E ele disse: aquele que deseja o vinhedo de Nabote, e ele não me lo quer vender, porque é uma herência. E Jezabel disse: descansa, vai te dormir, que eu te vou regalar o vinhedo de Nabote. O espírito maligno operava. E a Bíblia diz que ela preparou uma trampa, inventou uma situação e matou a Nabote e usurpou, desterrou, ou seja, sepultou, matou Nabote e roubou a herência de Nabote. Aí o Senhor disse: hasta aqui, neste mesmo campo, o Senhor usa a boca de Elias. Neste mesmo campo onde mataste mi profeta e roubaste sua herência, los perros comerão a carne de Jezabel. Aguantem-se, porque a vingança do Senhor é tremenda. Deus permite que o profeta foi morar com o Senhor, mas a vingança estava decretada. É por isso que temos que ter cuidado se tocamos em pessoas que Deus elige para algo, irmãos. É por isso que temos que frenar nossa língua quando vamos falar de alguém que foi escolhido por el Senhor. Deus não vai permitir jamais. Porque se Deus te chamou para algo, o cuidado que Ele tem contigo é grande. Todos que se levantarem contra ti prosperarão por um tempo, mas Deus fará justiça. Entre os hechos de Acabe e Jezabel, as atrocidades que cometiam, a morte de Nabote.
Esto es para entendermos quem era Acabe e quem era Jezabel, a influência que eles tinham. A segunda parte que vamos deixar para a semana que vem é identificando as ações, as manifestações de Jezabel. Aí várias, vamos falar algumas. Só não deixaremos para o sábado, porque não vai dar tempo. Tenho 30 minutos. Josafá agora se une com o rei de Israel. Agora em Judá já reina Josafá. E Josafá se une com Acabe. E Acabe havia vencido em alguma ocasião exércitos. E agora ele tinha que enfrentar o exército sírio. E Acabe vai consultar os profetas do reino para saber se ele podia ir à guerra, se seria vitorioso ou não. Aqui começa Deus a trabalhar. Todos os profetas do reino profetizaram que Acabe seria vitorioso. Aí Josafá disse: não, Senhor. Se vamos juntos a esta batalha, eu necessito a opinião de um profeta de Jeová e não profeta do reino. Há alguém? Sim, há um. Quem é? Micaías. Manda chamar a Micaías. Quando foram chamar a Micaías, a estratégia da influência negativa em el caminho já foram intimidando o profeta. Mas quem é profeta sabe que é cuidado. Quem é profeta sabe, Deus me mandou falar e eu tenho que falar. Não tenho compromisso com outra coisa. É falar o que Deus manda. E tentaram intimidar Micaías. Aí Acabe disse: a mim não me gusta Micaías. E Josafá disse: eu quero escutar a opinião de Micaías. Se vamos fazer uma aliança para guerrear contra os sírios, quero escutar um profeta de Jeová. Porque todos que profetizaram aqui são tus profetas. Micaías chega na presença de ambos. E o rei disse: mira, todos os profetas do reino dijo que vou à guerra e seria vitorioso. Que é o que tu me dizes? E Micaías disse: vete em paz, serás vitorioso. Acabe disse: não me digas coisa que não seja de Deus. E Micaías disse: não vayas, porque visto todo Israel disperso, tu não deves ir. Acabe não aceitou a resposta ou a profecia de Micaías. Le pegou um golpe em Micaías e disse: lança-lo dentro da prisão hasta que eu volva de la guerra, e quando eu volver, destinarei o fim de Micaías. Micaías disse para Acabe: se tu volveres aqui, Deus não falou aqui. A Bíblia diz que Acabe foi, 2 de Reis, capítulo 22, registra a história, depois meus irmãos leem, que Acabe foi à guerra contra os sírios e muere a filo de espada. Não volve com vida. O escritor Flávio Josefo, um judeu que escreve a história, ele disse que o comandante do exército sírio, que comandava e matou Naamã, ou seja, que matou Acabe, era Naamã, aquele leproso, que logo depois Deus usou de misericórdia com ele, através de Eliseu, e curou-se de sua lepra. A Bíblia diz que era um homem valeroso, leproso. São rumores de escritores, a Bíblia não diz. São rumores. Pode ser, eles enfrentaram o exército sírio. Naamã, a Bíblia disse que era o chefe do exército sírio. Mas vamos deixar aí. Glória a Deus. Depois da morte de Acabe, a Bíblia disse que Jeú foi consagrado rei de Israel. Aí, irmãos, é livro de 2 de Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz que Jeú começou a ser uma limpeza, foi exterminando todos os adúlteros,
todos os reis, desde reis, hasta llegar a Jezabel. La Bíblia diz que Jezabel vai para o palácio de Jezreel a esconder-se, porque estava vendo que Jeú estava exterminando a todos. Um homem que Deus levantou para uma limpeza em Israel. Aleluia. Quando a Bíblia diz que ele começou a exterminar todos, a matar todos, e ele disse: agora vamos a pôr Jezabel. Aonde está? Em Jezreel. Donde? Escondida no palácio, que está ao lado da vinha de Nabote. Mira, Deus não se olvida de suas promessas. Quando Deus usa a alguém para falar, pode passar o tempo que não importa, Deus não se olvida, aquela palavra não cairá. É por isso, irmãos, quero aqui parar um momentito, já seguiremos. Que se Deus falou através de alguém, realmente foi a voz de Deus, há 20 ou 15 ou 5, ou não sei quanto tempo atrás, descansa, porque está em vigor. Está em vigor. Está para acontecer a qualquer momento. Se prepare para o acontecimento. Se realmente foi a boca de Deus, vem te preparando para a realização do acontecimento, porque vai acontecer. Deus sela e se compromete com o que Ele habla. Ele não é como nós outros que falamos hoje e daqui uma semana, se não apontamos, olvidamos. Deus não. Deus falou através de Elias que em Jezreel os perros comeriam a carne ou lameriam o sangue de Jezabel. E observe que quando a Bíblia diz que quando Jeú entra em la cidade para dar fim a Jezabel, que foi o que acontece? Vou usar a ferramenta que mais sei usar. Vou seduzir o rei. Ele se pinta, se maquilla e aparece na ventana de uma planta alta do palácio, e Jeú entra com seus cavalos e as pessoas que veniam com ele. De repente, quando ele entra, ela lhe pergunta algo e ele mira e vê a prostituta toda adornada, querendo seduzir ao homem que Deus havia levantado. Aí Jeú grita: quem está comigo? A Bíblia diz que do lado de Jezabel, dentro do palácio, 3 eunucos se manifestam. Nós outros estamos contigo. Aí Jeú disse: lança esta miserável para baixo. Eles correram a Jezabel e por la ventana. A Bíblia diz que o impacto no suelo foi grande, que ela explotou, a sangre por la parede. E também a sangre manchou os cavalos de Jeú. E Jeú corre seus cavalos e atropela e passa por em cima e entra dentro da cidade e vai comer como se nada. De repente, quando termina de comer, a Bíblia diz que Jeú disse a seus homens: vem-te a sepultar aquela maldita, porque hija del rei deve ser sepultada. Por ser hija del rei deve ser sepultada. A Bíblia diz que quando eles vieram, encontraram a calavera, a palma de la mano e os pés de Jezabel. Os perros haviam comido toda a carne de Jezabel. Honra para hijos del rei, mas para assassinos de profeta não. Para quem matava os profetas e incitava ao pecado, à prostituição, dentro da casa, dentro do povo, em meio do povo que Deus havia elegido, não. Tendrás um fim triste por hacer isto com o povo do Senhor. Aleluia. Ela foi uma reina possuída. E agora vamos entrar, que não vamos, é a segunda parte, para solamente aqui concluirmos. Morre Jezabel, morre Acabe. E que tem que ver isto com Apocalipse? Vamos entender, não falte nos próximos sábados. Vamos ver o que vai acontecer.
muere la persona física. Mas o espírito que atuava em Jezabel sigue vivo. Ele está aí. Ele permanece e atua. Muere la persona física, pero o espírito de Jezabel está presente. Agora tu e eu temos que perguntar: ele está em minha casa ou não? Ele está em minha casa ou não? O espírito de Jezabel não é uma possessão demoníaca. Às vezes pensamos no espírito de Jezabel, alguns que vai quedar assim endemoniado, e sempre familiarizamos o espírito de Jezabel com a prostituição. Também, mas há mais coisas. O espírito de Jezabel é algo que opera em nossa casa, é algo que opera na igreja, é algo que opera nas nações, entre os pueblos. E é este espírito que Deus quer que a igreja veja e entenda que Ele está operando. Este é o inimigo a ser vencido, e tu vencerás por el poder de la palavra. Amém. Aleluia. Observe que na igreja de Tiatira havia uma ação que se manifestava por meio de profecias. Um espírito enganoso, um espírito manipulador, um espírito que roubava a autoridade, porque o inimigo, ele é tão astuto, que ele procura a ser parte da família, com algo. Sabe por quê? Porque assim, sendo íntimo, ele rouba a tua autoridade. É assim. É muito mais fácil tu dizer a uma pessoa estranha qual é seu erro ou seu delito, que a um amigo íntimo. Porque há muita coisa em jogo. Então, o inimigo ele vai procurar aproximar-se para quitar a autoridade. E repito, se os irmãos observarem o que diz a carta do Apocalipse 12, desde 18, a igreja era uma igreja com obras. Era uma igreja que cumpria. Eu conosco dos obras. A igreja de Éfeso, o Senhor lhe repreende por la falta de amor. Tiatira tinha amor. Fé. A igreja de Tiatira tinha fé. Pastor, então o que faltou em Tiatira? Vamos ver. Era uma igreja que tinha amor, que tinha fé, serviço, que servia, que sabia esperar, tinha paciência. São frutos do Espírito que podemos ter, mas há um detalhe que é de cuidar-se. E este detalhe pode ser uma pequena influência. A igreja pode ter fé, ter obras, ter amor, ter paciência. Mas se permitir uma falsa doutrina, eles não contam para Deus. É uma igreja pobre. Quantas igrejas poderosas, irmãos, enormes, com 300, 200 membros, templos próprios enormes, mas permitem coisas que não honram a Deus. Seus altares são manipulados. O mensagem é descontrolado, é estudado e analisado para não herir o sentimento ou a sensibilidade de nadie, porque senão membros se vão, será uma fuga de membros. La palavra nunca echó a nadie de la iglesia. El que echa el siervo del Señor de la iglesia, el que echa el cristiano de la iglesia, se llama pecado. La palabra purifica, la palabra vivifica, la palabra transforma, la palabra restaura, la palabra de poder, la palabra cura, la palabra libera.
llegó delante de Jesús, los discípulos llegaron delante de Jesús y dicen: Señor, con esta palabra dura, Señor, todos se van a ir. Ha habido una fuga de gente porque no quisieron ser repreendidos. Aí Jesus disse para os discípulos: quereis ir, estén livres, não preocupem-se, vayáis. Aí eles disseram: Senhor, como vamos a ir? Como vamos a ir? Se solo tu tens palavra de vida eterna. Então, por isso que tu e eu não podemos emocionar com o público. Não podemos emocionar com número, com quantidades, com templos luxuosos. Nunca me convence, nunca me comprou. He nacido em lugares pobres, humildes. Congreguei em igrejas pequenas, sin el suelo, era tierra. A luz era uma luz dessas que se queimava queroseno ou combustível diesel. Mas o Espírito de Jeová estava presente. Jesus estava bautizando, salvando vidas. Eram cultos, outro dia não sei com que irmãos falavam, eram cultos em meio da selva, que quando tu hacía, aí respondia aqui, é eco. Mas Jesus estava! E Ele está aqui nesta noite, neste lugar. Ele está aqui renovando e restaurando nossas vidas por el poder da palavra. Se siente na presença de Jesus, pode levantar tus manos para o cielo e glorificar e adorar. Não importa o lugar, querido. Importa quem vá comigo. Aí na canção que nós vamos cantar: se tu presença comigo não irei a nenhum lugar. Deus envia Moisés para uma missão. Deus envia Moisés para uma missão e Moisés se preocupa: Senhor, quem vai comigo? Quem irá comigo, Senhor? Aí o Senhor diz para Moisés: minha presença te acompanhará. Não se preocupe. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Jesus está tocando nossas vidas e está dizendo: eu te he amado desde o primeiro momento. Pode adorar a Ele, porque aqui neste lugar não vão roubar o formato de adoração que Deus quer neste lugar. Deus não vai permitir isso. Em nome do Senhor Jesus está sendo glorificado nesta tarde. Toda potestade, toda obra do inimigo é desarticulada, toda estratégia por el poder da palavra. Por el poder da palavra está sendo desarticulada toda ferramenta, toda arma, todo el protocolo maligno contra a vida da igreja, contra tu casa, contra tu família, contra tus filhos, contra tu esposo, contra tua esposa. Se prepare para ver eles aqui glorificando e adorando em nome do Senhor Jesus, porque o modelo a ser seguido está sendo implantado. Em nome de Jeová está sendo glorificado. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor, porque toda obra do inimigo é desarticulada por el poder da palavra. Aleluia. O espírito de Jezabel dizia: não é uma possessão que alguém vai estar possuído, senão uma influência. É uma influência maligna. E aí um detalhe bíblico muito interessante. Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele acabava de ser usado por el Espírito Santo. A ação de Pedro foi 100% revelada por el Espírito Santo, porque Jesus disse: não te revelou nada, senão o Espírito do Senhor. Segundos depois, o espírito de Jezabel se apodera de Pedro. Não tem nada a ver. É completamente diferente. É por isso que o Senhor nos está direcionando esta palavra, para que sepamos diferenciar uma coisa de outra. Às vezes podemos predicar aqui e sermos influenciados por alguma ação maligna. É o espírito de Jezabel que atua em forma de influência. Sabe aquele que tem o poder de influenciar, de seduzir?
de chegar a lo que não era e por influência conquistar. Todo lugar vai existir influenciadores. Em uma empresa que alberga muitos trabalhadores, vai existir um influenciador que vai procurar criar dentro da empresa algo em contra da própria empresa. Sempre vai existir. Nós outros vivimos isso. Sempre vai haver um que temos que intitular de Iscariote, é decir, de Judas, de traidor, de manipulador. E a forma de conquista ou de actuar é algo tão maligno que a pessoa não resiste, acabará caindo-se. É por isso que a Bíblia nos diz que as malas conversações terminam por corromper buenas costumbres. É por isso que uma mala conversação não te produz nada em tu interior. Repreenda lá e diga: não me interessa, porque afinal terminará descendendo ao coração. E quando descende, ao coração é problema. É uma influência. Mira a palavra aqui para concluirmos. Mateus capítulo de número 16. São Mateus capítulo 16, versículo 13. Mira o que disse: Vindo Jesus a la região de Cesareia de Filipo, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Hijo del Hombre? Eles disseram uns: Juan el Bautista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E lhes dijo: E vós outros, quem decís que sou eu? Respondendo Simão Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo del Deus viviente. Então lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, senão mi Padre que estás nos cielos. Observe que o próprio Cristo disse para Pedro que ele acabava de ter uma revelação do Espírito Santo ao lado de Jesus. Imagine-se. E um pouquinho mais adelante, no mesmo capítulo, no versículo de número 21, diz assim: Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos de que era necessário ir a Jerusalém e padecer muito de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, e ser muerto e ressuscitar al tercer dia. El 22 disse: Então quem? Tomando-lhe a parte, começou a reconvenir-lhe, a repreender-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, em nenhuma maneira isso te aconteça. Pero ele, volvendo-se, dijo a Pedro: Quítate delante de mim, Satanás. Irmãos, mire que situação. 3 versículos mais atrás, o discípulo sanguinário que era Pedro estava sendo usado por el Espírito Santo. Pedro foi possuído? Não foi possuído, foi uma influência maligna. E Jesus mira para Pedro e chama Pedro de demônio. Sai daqui, Satanás. Está sendo usado por Satanás. E acabava de dizer que lhe havia sido revelado algo por el Espírito Santo. O mistério da palavra é algo tremendo. O mundo espiritual não é foguete. O mundo espiritual não tem nada a ver com o mundo físico. O mundo físico se vê, se apalpa, se corre, se sente. O espiritual não, as influências malignas, operando de uma e outra forma, atuando em todos os lugares, em todos os setores de nossa vida. Em tu trabalho, a influência de Satanás. Ele entra dentro de casa, ele é atrevido. E no colégio, a influência maligna que diz a tus filhos: fuma e não passa nada. Influência de Satanás. E devemos cuidar-nos, devemos vigilar-nos. Satanás usa alguém
para poner el ojo em tua esposa ou em tu esposo, e se aproxima essa pessoa de ti. De repente tu eres tão íntimo que está contando tus problemas conjugais para quem está interessado em tu esposo ou em tua esposa. Ele está sendo influenciado para arrancar-te as informações necessárias, para sondear-te e conhecer tus debilidades para ele entrar. Gaste para pensar. Não revele tus segredos, tus intimidades a nadie, porque pode estar sendo violada tus intimidades. O inimigo querendo entrar em tua habitação, ver como te acostas e contar-se-lo a outros, para ele infiltrar, meter infiltrados e destruir tua família. Blinde a tua família por el poder da palavra. E o último ponto, o espírito não é de Jezabel, não é apenas prostituição. Ele atua como uma falsa fé, uma fé maquillada, que se disse e não prova. Esse é o espírito de Jezabel. Ele atua como uma falsa religiosidade. Vestir-nos, sou religioso, como aquele que passou ao lado do samaritano herido. Não, minha religião não permite. O espírito de Jezabel está atuando em nossos dias dessa forma. Lo que o cooperador Manuel falava com os varões. O avivamento produz arrependimento. O espírito de Jezabel, ele atua não somente em la prostituição, uma falsa religiosidade. Religioso, mais santo que nada, mais puro que nada, não se mescla com nada por não se contaminar, e está podrido, está decomposto, mas não sente o olfato, já não sente o seu olor próprio, mas sente o olor de outro. Errota santidade, está podrido por dentro. É o espírito de Jezabel, porque quem tem o Espírito Santo não atua dessa maneira. Quem tem o Espírito Santo age como o samaritano, que vê o homem a ti e usa de compaixão. Não importa a fé, não importa a religião, tenho que cumprir o mandato de Cristo. Em terceiro lugar, o espírito de Jezabel atua com uma falsa espiritualidade. Oh, Senhor. Mas o coração odia ao companheiro. Canta, mas é amargado. Não tem prazer em congregar-se. Esse é o espírito de Jezabel. Está presente ou não está presente? Será que ele está aqui nesta igreja? Se ele estiver aqui, será queimado. Deus poderoso. Porque Deus quer que destruímos estes espíritos. Aleluia. Ele atua em forma de sedução. O espírito de Jezabel atua em forma de sedução. Vestimentas provocativas. Para quê? Qual é a finalidade? A casa de Deus vamos para adorar. Não importa se não te deu tempo ir à casa do Chavenes de trabalho sus, como muitas vezes os irmãos vêm. Mas vou adorar. Porque o Senhor não vai ver o vestimento, Ele vai ver o coração quebrantado. Mas o espírito de Jezabel, os irmãos veem os grandes templos, onde há muitas inúmeras pessoas, muitas mulheres se vestem de formas provocativas. Para quê? Casa do Senhor não é carniceria, é lugar de adoração a Deus. Para mostrar-se. Qual é a finalidade? De ensinar todas as curvas do corpo. E muitas vezes em sua intimidade com seu esposo, oculta. Mas
mas para o mundo se muestra. Los hermanos nada más tienen que ver fuera lo que hay fuera. El espíritu de seducción es el espíritu de Jezabel, que opera semidesnudos para provocar. É um espírito maligno que atua. E vamos calhar, irmãos. Não vamos falar porque podemos disgustar a alguém. O maior disgusto lo pode levar eu no dia de Cristo. O Senhor me diz, covarde. Exatamente, toma. Nunca mejor dicho. O Senhor dirá, toma, lo que mereces é lago de fogo. Por não denunciar o pecado. Preocupado com recursos, com números. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com um povo santo que se ama, que se quer com loucura e que adora. Glória a Jesus. Aleluia. Para romper um pouquinho isso, mira para o irmão que está do lado e diga para ele, não sabe como te quero. Diga para ele, não sabe como te amo. Diga para ele com autoridade. Diga para ele, não sabe como te amo. Se estava discutindo com a esposa, pida perdão a hora aí. E diga para ele, não sabe como te amo. Não sabe como te amo. E o último detalhe, o espírito de Jezabel atua em el desvio del culto e la adoração. Ele procura desviar a liturgia do culto, a adoração a Deus. Foi o que han hecho em Israel. O espírito de Jezabel estava, quando ele estava, matou os profetas, implantou seu estilo de culto. Jezabel morre fisicamente com sua esposa, mas o espírito está aí, desviando o estilo de culto da igreja, onde não suportam adorar, onde não suportam a palavra, onde não querem orar, não querem adorar, não querem glorificar. É uma coisa, não pode orar porque senão vai cair o caldo negro do maquillaje. Aqui se llora, querido. Aqui se quebranta. Aqui se derrama. Aqui hincha os olhos. Não de borrachera, senão de derramar em la presença do Senhor e adorar. Mas o Espírito está implantando um modelo diferente, onde a musicalidade ocupou o altar sagrado. Oh, aleluia. Mas Deus está restaurando o modelo de culto a seu povo. Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar? Uma palavra como esta, em muitos lugares, já estava eu solo falando. Muita gente já havia ido. Mas como eu sou louco, predico para mim mesmo, não importa. Eu predico de frente para uma parede, mano. Você imagina se não vai predicar para um ou para todos? Às vezes predico para mim mesmo, levanto a mão de eu solo, choro de eu solo. Convido alguém para Cristo, eu solo. Loucura espiritual. Tem muitos que não vão entender. Mas Cristo me visita em minhas loucuras. Ponga-se sobre os pés. E não vamos permitir que aquele estilo de culto seja quebrado por uma influência de Jezabel, por um espírito maligno. Aleluia, vamos adorar, vamos glorificar a Deus. Ai, está fulano no culto, é gente importante, não nos pode ver chorando. Não importa, daqui a pouco ele também vai sumar, ele vai chorar. Porque quando Jesus entra em um ambiente como esse, não há coração duro, não há rei, não há reina. Todos se quebrantam aí na presença do Rei de los Reis e Senhor de los Senhores. E daqui a pouco eles vão dizer: que alegria sinto, que gozo, que prazer. E de repente o Espírito Santo toma conta de um. Alegra-te na presença do Senhor. Levante tus manos e dê glória ao Senhor e diga: Senhor, abra Jesus que tu serve hoje. Abra, Senhor, que tu serve hoje, porque sei que me amas. Próximo sábado seguiremos identificando as ações e as manifestações. Pesado tremendo.
É algo poderoso. Não perda, traga mais alguém. Pena os que perderam hoje esta introdução. Mas Jesus, Ele te visitará nesta noite. O Espírito do Senhor entrará em tu casa. E Ele te dará a direção. E Ele te mostrará o caminho, o rumo. Não te desesperes. Não precipites. Porque está sendo construído algo grande a tu favor. Aleluia. Quantos podem dar glória forte para esse Senhor? Aleluia. E diga para ti, Satanás não vai roubar a forma de cultuar. Não vai roubar a forma em que eu aprendi a adorar. Não importa. Eu levanto mano, eu grito, eu choro, eu lamento, eu dou glória, eu dou aleluia, eu abro línguas estranhas. Não vai conseguir roubar isto de mim. Tu eres alguém que tem o tesouro escondido. Mano, Manuel, o tesouro escondido. Quantos podem adorar, quantos podem glorificar. E quero orar por tua vida nesta noite e pedir a proteção de Jeová. Porque o inimigo ele não vai estar conforme durante toda esta semana. Ele é infeliz, atrevido. Ele vai procurar roubar tua alegria, tua paz, para que tu não possa estar aqui sábado próximo para identificar as armas que ele quer usar contra a tua vida. Mas nesta hora, vais profetizar para ti mesmo: não vai roubar o que Deus tem preparado para mim. Não vai conseguir, infeliz, porque Deus tem algo grande para mim. Senhor amado e poderoso, não he dicho nada mais de lo que o Senhor ha revelado a meu coração nesta noite, Senhor. Jesus, onde minhas palavras não chegam, que o Espírito Santo chegue nesta noite. Senhor amado, desarticula toda arma, toda influência maligna, toda estratégia, toda conversação que não produz nenhum tipo de proveito, nenhum avivamento, toda conversação que produz incertidumbres, tristeza. Senhor, que tus servos, ó Deus, a partir de hoje, aprendam, Senhor, a identificá-las e com autoridade repreendê-las. Aleluia. Use a autoridade que Deus te dá para repreender toda obra de influência maligna contra a tua casa, contra tus filhos, contra a tua esposa, contra tu esposo. Esta arma está em tus manos. Executa-la com autoridade e diga para Satanás, como Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, aunque seja instrumento, aunque seja usado por Deus, mas esta influência não chegará em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cuide de tua igreja, cuide de tu povo, Senhor. Guarde a todos, ó Deus. Pedimos, adoramos em nome do Senhor Jesus. Visite, Senhor amado, repreende, ó Deus, toda obra maligna contra tu povo, para a glória de tu nome. Te pedimos, te adoramos, te glorificamos. Senhor, dá-nos sabedoria. Guarde-nos durante toda esta semana, Jesus, porque o inimigo vai tentar fortemente contra nossas vidas para intimidar e hacer-nos desistir e ver coisas inexistentes, mas toda esta ferramenta é desarticulada por el poder da palavra e que a unção do Senhor que está sobre as mãos levantadas. Senhor amado, tem poder, ó Deus, na vida de tus servos, de autoridade a tua igreja para repreender toda obra do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aqui adorando a Deus, em um culto de adoração ao Senhor. Não permita influência, não vayas a outro lugar, venga adorar. Aleluia. Deus te vai surpreender, venga glorificar. Amém? Que Deus bendiga a todos, em nome do Senhor Jesus. A cantina está funcionando, os irmãos que podem sumar, sumem, ajudem nesta causa, amém? Haga assim com tus manos. O Espírito do Senhor te visitará nesta noite. Aleluia. Jesus entrará em tua vida, em tua casa, em tua família. Aleluia. Deus está dando estratégias. Deus está dando poder. Todas as armas necessárias para serem usadas. E muitas vezes diz o Senhor: a arma será silêncio. Não discuta, cales que Deus entrará por ti nesta batalha. Em nome de Jesus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: dê um abraço em tua irmã.